Bom, meus irmãos, minhas irmãs, queria que você abrisse a sua Bíblia, mais uma vez, agora para a nossa reflexão da palavra, de maneira mais profunda. Primeira carta de Pedro, capítulo de número 1. E antes, você está abrindo a Bíblia, os adolescentes, tem algum adolescente aqui? Por favor, o Guilherme Vieira está convidando vocês para subir com eles para a aula. Deus abençoe. Quantos adolescentes, hein? É isso, vamos lá. Vou ter aula lá especial. Primeira carta de Pedro, capítulo de número 1. Nessa noite eu queria falar com vocês, compartilhar um pouco, pensar um pouco sobre a esperança. Tem uma música que diz: quem espera sempre alcança, não é? Ou um ditado popular. Tem várias músicas que falam sobre esperança. Mas eu penso em esperança mais como um verbo, que precisa ser conjugado. Tem uma canção que fala: enquanto espero em ti, eu caminho. E por que eu quero falar sobre esperança? Primeiro porque essa semana eu me deparei com esse caso dessa família em luto, e todas as vezes que eu passo por esse processo junto com algumas famílias, me vem à cabeça isso. Quando você está diante de um corpo morto, o que é que nós temos cultivado como esperança? Porque tudo que a gente constrói nessa vida, diante da morte, torna-se nada, não é verdade? Nada. Quando nós estávamos nesse velório, ou visitando a família, assim que nós soubemos do falecimento da mãe do nosso querido irmão Carlos, conversando com seu pai, ele disse: a minha esposa, há muitos anos atrás, guardou uma blusa, acho que era um suéter, que ela gostava muito, porque ela disse que quando encostava perto do rosto, sentia o cheiro do pai dele. Aí ele falou: então ela ficou com essa roupa muito tempo, e ele falou: eu decidi colocar no caixão uma blusa rosa que ela gostava muito, do ladinho do rosto, para lembrar essa cena. São coisas que vamos fazendo na tentativa de prorrogar um pouco mais essa experiência de vida. Mas que na morte, todas as expectativas terrenas que nós temos, de alguma maneira elas se vão ficar memória, história, lembrança, saudade. Mas o que é esperança diante da morte? Uma outra situação, quando nós passamos por aflições, sofrimento, o que é que sustenta a nossa existência diante do sofrimento? O que é que sustenta o que é que nos dá confiança para viver quando nós passamos por sofrimento intenso? Por exemplo, todas as vezes que estouram a guerra, começa-se um discurso filosófico sobre o mal. Vale a pena, não vale a pena? Como que a gente se coloca diante de um mal que na minha concepção, toda guerra é irracional, por mais que se justifique. Não existe racionalidade na guerra, mesmo que ela se justifique. Na perspectiva que tenho, toda guerra é uma irracionalidade. Mas a gente se vê diante de cenas onde crianças expostas à violência, sem saber nem por que estão ali, e a gente se pergunta: como é que a gente cultiva, ou como é que nós conjugamos o verbo esperançar diante de guerras, diante do mal? Qual é o fundamento da nossa esperança? Porque muitas vezes esperança a gente pode pensar que é alguma coisa em torno de probabilidade estatística. Então, por exemplo, quem faz jogo aí, né, que não é aconselhável, mas a Mega Sena, você diz, você tem milhões de possibilidades, então há uma possibilidade. A esperança cristã não é estatística. E é isso que eu queria pensar nessa noite com os irmãos: o que sustenta a nossa vida em termos de esperança quando nós passamos por dificuldades, ou quando estamos em situações difíceis como luto, por exemplo, ou em sofrimento. E por isso que eu queria convidar você a fazer a leitura da carta de Pedro, capítulo 1. Diz: eu, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos. Coloca na outra versão, por favor. Desculpa, eu não avisei, gente. Ao meio da revista atualizada. Isso, aí. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia,
eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso alegrem-se, exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra. Esperança, viva a esperança. Por que eu escolhi esse texto pensando no nosso momento como igreja e no nosso momento como mundo? Porque o apóstolo Pedro escreve essa sua carta e ele diz aos eleitos que estão forasteiros, dispersos. A gente sabe que no começo da igreja cristã explodiu a perseguição contra os cristãos, porque os cristãos se declaravam sob o senhorio de Jesus Cristo. Uma das questões pelas quais os cristãos sofreram foi isso. Quando ele dizia Jesus Cristo é o Senhor, eles estão confrontando uma outra declaração que dizia que César era o Senhor, o Quírios, o Senhor. Já falei isso aqui várias vezes. E isso faz com que os cristãos sejam perseguidos pelo Estado romano, mas também os cristãos foram perseguidos pelos próprios judeus, que no início eles eram irmãos. E eles são perseguidos porque declaram que Jesus é o Messias, o enviado de Deus, o prometido. Também falamos sobre isso semana passada, um pouco. E eles são, então, dispersos pelo mundo da época. E a questão é como viver uma vida de fé em Jesus Cristo enquanto estamos dispersos, longe da nossa terra, longe da nossa segurança. Quais elementos devem acompanhar a nossa vida enquanto vamos caminhando, como Pedro vai dizer, enquanto forasteiros e peregrinos neste mundo. E aí, o apóstolo Pedro, no versículo 3, ele diz o seguinte, que nós lemos: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia nos regenerou. E essa é uma das palavras muito importantes, regeneração. Nós fomos regenerados. Todos aqueles que creem em Jesus foram recriados. E é interessante isso, porque é o seguinte, uma das primeiras lições que nós temos aqui quando falamos sobre batismo é sobre o novo nascimento. E vocês lembram onde está esse diálogo onde Jesus fala sobre o novo nascimento? João capítulo 3. Em João capítulo 3, um homem chamado Nicodemos, que era um mestre da lei, ele se aproxima de Jesus à noite e faz uma pergunta: mestre, sabemos que tu és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Jesus responde: necessário vos é nascer de novo. Se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. Jesus repete isso 2 vezes: você não pode ver o reino e você não pode entrar no reino de Deus. Isso é muito interessante porque nós pensamos, eu não sei qual é a sua visão da humanidade, para usar uma palavra mais técnica, qual é a sua antropologia, a sua forma de ver o ser humano, como é que você enxerga? Eu não sei. A gente tem um negócio de achar que o ser humano é um pouquinho
mal, precisa só de um pequeno conserto. Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que o coração do homem, do ser humano, é corrompido. Aliás, ela usa uma palavra mais dura, desesperadamente corrupto. Desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Jesus, quando está discutindo também com um grupo de religiosos da época, que reclamam que os seus discípulos não lavam as mãos antes de sentar à mesa, porque para a nossa sociedade, lavar as mãos é um ato de higiene. Para a sociedade antiga, da época de Jesus, não era somente higiene, era um ato ritualístico. Você não podia sentar à mesa sem lavar as mãos, era um ato de purificação. Os discípulos de Jesus não fazem isso. Os religiosos ficam abismados e falam assim: você não vai repreender os seus discípulos porque não lavaram as mãos? E Jesus diz assim: o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai do coração humano. E aí Jesus dá uma lista daquilo que sai do coração humano. Você já leu esse texto? Corrupção, maldade, ele vai dizendo, isso é o que sai do coração humano. O apóstolo Tiago vai dizer por que as guerras acontecem. Por causa da ambição do coração humano, da ganância do coração humano. Como eu estava falando, as guerras são tristes, nós vemos, é uma irracionalidade. Mas você sabe quantos bilhões de dólares se gasta numa guerra? Eu vi alguém esses dias fazendo um cálculo daquela primeira investida do Hamas, agora recente, em Israel, de foguetes, 5.000 foguetes lançados, um cálculo por cima, 200 milhões de dólares. Eu fiquei abismado com isso. 200 milhões de dólares. A guerra gera muito dinheiro. Por mais difícil que pareça pensar, alguém nesse momento está lucrando muito com aquela guerra. Não é absurdo isso? E nós ficamos no debate se pode, se é ou se não é, e os caras, alguém diz o seguinte: enquanto uns choram, outros vendem lenço. É a realidade do nosso mundo. Pode ter uma racionalidade por trás disso, mas eu acho muito irracional. As bombas caindo, explodindo, e a bolsa, o mercado subindo, o valor das ações das indústrias bélicas. Tiago diz, de onde vêm as guerras? As guerras vêm da ambição do coração humano. Ou seja, a Bíblia nos mostra uma antropologia de um ser humano que está corrompido por dentro, que está caído, para usar um termo mais da teologia. Nós caímos do padrão de Deus, porque o ser humano foi criado para que tudo aquilo que ele faça, tudo aquilo que ele realize, glorifique a Deus, ou seja, lance luz sobre o Criador. Quando a gente vê uma obra de arte, e você, de alguma maneira, é elevado por aquela obra, seja uma música, seja uma obra de arte pintada, uma escultura, não sei o que você aprecia, eleva a alma, não é? Tem gente que tem êxtase vendo obra de arte, um êxtase na alma, uma elevação, músicas que elevam a nossa alma. Isso, é para isso que o ser humano foi criado, para através da beleza produzida, elevar a alma. Você dizer, olhar a beleza e dizer, existe um Criador. Eu não sei quanto de vocês se admiram com o pôr do sol, com o nascer do sol, que você olha e diz, que coisa extraordinária! Quanta tonalidade há num pôr ou no nascer do sol, quanta beleza há na vida. A criação foi feita por Deus para revelar a sua glória. Salmo 19 tem um argumento para isso. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento, as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia, não se ouve palavras. Salmo 19. A beleza da criação. Porém, o coração humano e a criação toda foi afetada pelo pecado, a desobediência humana, em não querer ser ou fazer aquilo que o Criador nos criou para fazer e ser. E o fruto disso é o que a gente vê. É a maldade, é o pecado, é o mal, é a corrupção, é o engano, é a violência.
lucrar sobre a desgraça. É inconcebível. Mas é isso, Jesus disse, é o que sai do coração humano. Então, quando nós pensamos no ser humano, apesar da beleza que há na humanidade, ainda fruto da graça de Deus, mas é um coração caído, corrompido. Por isso o apóstolo Pedro diz, segundo a sua misericórdia nos regenerou. O ser humano não precisa de um tapa, de um pequeno ajuste. O ser humano precisa ser recriado, refeito, regenerado, nascer de novo. Entende isso, não? Por isso, as religiões propõem colocar limites morais. Então, muitas vezes a religião fala, você não pode isso, não pode aquilo. Então, uma tentativa de colocar limites morais, limites de comportamento. A religião tenta ajustar isso, pensando apenas no comportamento. Mas a proposta de Deus é nos fazer nascer de novo. Recriar a nossa natureza caída, que está inclinada ao mal. Aí você pode dizer, isso não tem nada a ver comigo, eu sou uma pessoa honesta, faço as minhas coisas da melhor forma possível. É verdade, não estou dizendo que é ruim isso não. Você segue a sua consciência, mas a Bíblia diz que nós precisamos todos nascer de novo. E o que é que nos faz nascer de novo? O que nos faz nascer de novo é o sacrifício de Jesus na cruz. Veja que Pedro diz que ele nos criou, segundo a sua misericórdia, nos regenerou. Ou seja, Deus não deu ao ser humano, à humanidade, aquilo que ela merecia. Pelo contrário, Ele vem, assume o nosso lugar e morre. Mas nós precisamos dessa experiência que Jesus fala com Nicodemos. É necessário nascer de novo. Lembre que quem era Nicodemos? Jesus vai dizer, Nicodemos, você é um mestre da lei. Você não entendeu isso? Nicodemos, com a sua mentalidade, não somente judaica, mas também um pouco grega filosófica, diz, a gente tem que voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Como é que se dá esse processo? Jesus diz, não. O que é nascido de carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Você precisa nascer do alto. É Deus quem faz você nascer de novo. Esse debate de Nicodemos, que Pedro diz, fala da regeneração, faz todo sentido. A humanidade, o ser humano, não precisa de limites morais, e não apenas de leis que conduzam o seu comportamento. O ser humano precisa de uma experiência de novo nascimento, precisa nascer do alto, precisa compreender o sacrifício de Cristo, precisa se render a Jesus e reconhecer que Ele não consegue fazer nada de bom se não for a partir do novo nascimento, se não for a partir da obra do Espírito Santo em nós. Por isso Pedro diz, é necessário regeneração. Aí, veja só, para que Ele nos regenerou, nos faz nascer de novo? Para uma viva esperança. O sofrimento, a aflição, o luto, pode nos levar a dois caminhos. Sem fé, sem regeneração, nós somos levados ao desespero. O sofrimento e o luto podem nos levar ao desespero. Porque a gente olha e diz, e agora? E agora? Você olha o mundo e diz, e agora? Você olha a sua vida, suas questões existenciais e diz, e agora? É um vácuo, é um nada, é uma angústia. Para quem não tem fé e não foi regenerado, a morte é uma angústia, o sofrimento é uma angústia. Mas quem foi regenerado pode cultivar uma viva esperança. E aí eu queria falar um pouco mais dessa viva esperança, pensando num texto, está na carta aos Hebreus, no capítulo de número 6. Veja lá, carta aos Hebreus, capítulo de número 6. Capítulo 6, versículo de número 16, diz assim, quando a pessoa faz um juramento, invoca alguém maior que ela, e sem dúvida o juramento implica uma obrigação. Deus também se comprometeu por meio de juramento,
para que os herdeiros da promessa tivessem plena convicção de que ele jamais mudaria de ideia. A promessa e o juramento não podem ser mudados, pois é impossível que Deus minta. Portanto, nós que nele nos refugiamos, estamos firmemente seguros ao nos apegarmos à esperança posta diante de nós. Essa esperança é uma âncora firme e confiável para a nossa alma. Ela nos conduz até o outro lado da cortina, para o santuário interior. Jesus entrou ali por nós. Ele se tornou nosso eterno sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. A esperança posta diante de nós. Essa esperança é uma âncora firme e confiável para a nossa alma. A esperança no Antigo Testamento, Deus disse para o seu povo o seguinte: olha, quando vocês estiverem passando por dificuldades, ameaças, vocês vão precisar esperar, confiar em mim, confiar que eu vou estar cumprindo a minha palavra. E sabe como era essa esperança? Mais ou menos a ideia era, você vai olhar para o alto e esperar, confiante de que eu vou trazer o socorro. Tem um salmo que diz, eu olho para os montes, de onde me virá o socorro, Salmo 121, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não dorme, não dormita o guarda de Israel. Vocês vão precisar olhar para mim, quando vocês virem a iminente ameaça de guerra, de sofrimento, vocês precisam esperar em mim. Mas veja, como é que a gente conjuga essa verdade bíblica com aquilo que a gente diz assim, comida não cai do céu. A gente não diz isso? Se eu não oro, não trabalhar, nada acontece. Comida não cai do céu, gente. Esse negócio de ficar olhando para o céu esperando. Bom, se você ler a Bíblia melhor um pouco, você vai ver que em algum momento caiu comida do céu. Não foi ou não? Como é que Deus conduziu o seu povo no deserto? O que é que acontecia todo dia de manhã? O povo levantava, o que é que tinha lá esperando ele? O que é isso? Estava lá. Maná quer dizer, o que é isso? Estava lá, a comidinha. Dizem que era parecido com semente de coentro. Quem não gosta de coentro ia ficar ruim, porque foi muito tempo sendo alimentado por semente de coentro. Deus mandou o pão do céu, Deus mandou a água da rocha. Quando o povo quis carne, Deus mandou as codornizes. Tudo bem que foi um pouco de castigo para o povo que ficou reclamando ali. Comeu carne até sair pelo nariz. Parece aquelas crianças do Nordeste antigamente que dizia assim, por que o meu pai come mais do que eu? Aí o pai falava, você está achando que sua comida é pouca? Você vai comer a sua e a minha, toda. Meu amigo, não sei se vocês já passaram por essa experiência. Gente, e o negócio está enchendo e você não vai comer toda. Isso era a forma tranquila de educar a criança antigamente no Nordeste. Então, Deus fez isso com o povo. Vocês querem carne? Está ruim, eu quero carne. Então vocês vão comer até sair pelo nariz. E saiu pelo nariz, pelo ouvido, comeram carne. Foi um castigo, mas Deus mandou. Deus, quando fala com o profeta Elias, fala, olha, você vai num riacho ali, a sua comida vai. Quem levava a comida para Elias eram os urubus que levavam comida para Elias. Aí a gente fala, mas isso é no Antigo Testamento. Ok, vamos pensar no Novo Testamento? Qual foi a oração que Jesus nos ensinou? Pai Nosso. No Pai Nosso, Jesus nos ensina a orar o quê? O pão nosso. Você acha que isso é jogar a palavra ao vento? Não, a gente está dizendo para Deus, manda o pão do céu. Manda o sustento hoje. Aí você fala, mas é o meu trabalho. E o seu trabalho é fruto de quem? E você tem saúde por quê? Tem inteligência quem te deu? Tem sabedoria quem te deu? Foi o Pai. O seu pão não vem do lucro da empresa que você trabalha. O seu pão vem de Deus através da sua empresa, que te dá força para o trabalho. Pão do céu, o pão vivo, essa viva esperança, essa dependência de Deus. Como é que nós vivemos no mundo em aflição, cultivando a esperança? Agora, essa esperança é aguardar no Senhor. Quantas vezes no Salmo está escrito assim? O salmista diz, esperei pacientemente no Senhor. Outra vez Deus diz para ele, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus.
Mas sabe quando é que Deus pede quietude para o salmista? Quando ele está no fronte de batalha. Os caras lá com os lança-mísseis e Deus dizendo: aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Nós somos muito inquietos, porque nós entendemos que a vida depende da gente. Por isso que a gente trabalha. E sabe qual é a nossa frase mais bonita? Eu estou trabalhando muito para dar um futuro para a minha família. E eu vou dizer para você: parabéns, você é Deus. Você pode dar futuro para as pessoas. Quem pode garantir futuro? A gente diz: não, mas eu vou trabalhar muito, porque eu vou dar um futuro. Gente, olha como a gente constrói as nossas frases. Quem pode dar futuro? Se você puder dar futuro, eu dou tudo que eu tenho para você, que não é quase nada, para você me dar alguns segundos de futuro garantido. Como alguém um dia me disse: o médico me deu 3 meses de vida. Eu falei: mas qual é o nome dele? De Jesus? Ele te deu 3 meses de vida garantido. Então eu vou lá também, porque eu não tenho nenhum. Quem é que tem garantido a vida? Ninguém tem garantido a vida. Então nós não podemos produzir o futuro. O que nós devemos fazer, a esperança, é olhar para o alto. Quando você cria filhos, você pode ter as melhores técnicas psicológicas, as melhores técnicas pedagógicas, a melhor leitura da educacional, mas quando você faz isso, se você não confiar em Deus, pode dar tudo errado, gente. Esperança é olhar para o alto, de onde vem o socorro e toda a boa dádiva de Deus. Esperançar é olhar para o alto, mas não é um olhar vazio para o nada, vago, não. É um olhar, como diz aqui a carta aos Hebreus, sustentado por uma âncora. Qual é a âncora? É a promessa de Deus. A âncora é Jesus Cristo, ressurreto. A âncora que sustenta a nossa existência no mundo, que nos arrasta para lá e para cá, por meio das suas demandas, por meio das suas crises, das aflições geradas. Essa âncora é uma promessa, e a promessa foi encarnada, é Jesus Cristo. Essa é a nossa fé. Essa é a esperança que nós devemos cultivar. Por isso, nós vemos na história dos nossos irmãos e irmãs, que enquanto eles eram oferecidos à morte, eles cantavam. Sabe por quê? Eles cantavam porque eles criam na ressurreição dos mortos. E a gente não fala mais quase disso. A gente não fala da ressurreição dos mortos. Esses dias atrás, eu vi um influencer, é um vídeo que rolou aí na internet, em vários canais, um influencer desesperado, falando: meu Deus, Jesus vai voltar, e eu não estou preparado. E ele começava a me fazer cara de choro, mas... falou: tenho tantos planos ainda, gente, não dá para esperar um pouco. Então veja a esperança, Jesus está voltando e ele desesperado, mas a esperança que nós temos não provoca em nós medo ou temor, provoca em nós alegria. Nós temos uma convicção de que Jesus foi ressurreto dos mortos, logo nós ressuscitaremos com Ele. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite: você pode ter todo o conhecimento do mundo, se você não crê na ressurreição, quando chegar o dia da sua morte, tchau e bênção para você. E para mim. Porque o que a gente pode esperar? Mas se nós cremos na ressurreição dos mortos, a morte não é o fim da nossa história, mas ela nos coloca eternamente na presença gloriosa de Deus de eternidade em eternidade. Por isso o apóstolo Pedro, vamos voltar lá na carta de Pedro, capítulo 1, ele diz o seguinte: ele nos ressuscitou, ele nos regenerou para uma viva esperança, versículo 3, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, uma herança. Veja, aqueles que creem em Jesus, aqueles que foram regenerados com Ele, aqueles que têm essa viva esperança, têm uma herança. E Jesus diz para a gente qual é a herança. No capítulo 5 e 6 de Mateus, no Sermão do Monte, 5, 6 e 7, Jesus diz o seguinte: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem corrompem, ajunteis tesouros no céu, onde ninguém pode tomar isso. Ou seja, a sua vida aqui, a maneira como você vive,
para a glória de Deus, está produzindo uma herança nos céus. Foi Jesus que disse isso. Quando nós chegarmos na presença de Deus, passado as aflições da vida, nós vamos receber da parte de Jesus uma palavra dizendo: vinde a mim, benditos do meu Pai, para a eternidade que eu preparei para vocês antes da fundação do mundo. E aí, alguém vai dizer: mas como é isso? Ele diz: porque vocês deram de comer quando eu estava com fome, deram de beber quando eu estava com sede, me vestiram quando eu estava nu, me visitaram quando eu estava preso. Capítulo 25 de Mateus. Como é que nós temos essa herança, esse tesouro? Quando damos de comer, quando abençoamos, quando visitamos, quando cuidamos, quando consolamos, quando somos instrumentos de Deus aqui e agora. A sua vida não pode ser gasta apenas nos seus projetos pessoais. Ela precisa ser gasta para a glória de Deus. E a sua vida é gasta para a glória de Deus quando ela está diretamente trabalhando em função do outro. Interessante isso. Muito interessante. Pedro diz: nós temos uma herança. Essa herança que Jesus Cristo nos dá e nós cremos nela. Vamos continuar lendo. Sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Olha o que ele diz no versículo 6. Nisso exultais. Exultação é mais do que alegria. É alegria elevada à potência. Alegrem-se nisso. Alegre-se o quê? Na herança, na regeneração, na salvação. Não alegre-se apenas nas suas conquistas presentes, elas são boas, mas elas são muito passageiras. Alegre-se na salvação revelada, que vai ser revelada. Alegre-se na herança que está sendo reservada nos céus para vós outros. Alegrem-se na regeneração, no fato de que vocês não eram, mas podem ser transformados em filhos e filhas de Deus. Alegrem-se. Pedro diz: exultem nisso. Mesmo no mundo em caos, tenham alegria não no caos, mas na promessa de Deus, em Jesus Cristo. Alegrem-se. Nós somos o povo da alegria. A carta aos Filipenses vai dizer isso. Paulo escreve da prisão dizendo: alegrem-se no Senhor. Outra vez vos digo, alegrem-se. Nas igrejas nós temos várias formas de liturgia. Tem igreja que você não pode bater palma, tem que ficar muito sério, né? E aí as pessoas medem a alegria por comportamento. Não é isso, é uma alegria indizível, dessa consciência de que nós somos salvos. Alegrem-se. E aí veja mais o que ele diz: embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. E aí, a gente não gosta de falar de sofrimento, a gente não gosta de falar de provação, porque a gente vive num mundo que só promete para você felicidade. E se você não consegue felicidade, é só você ir num curso X ou Y que promete destravar a sua mente para experimentar a felicidade plena. Basta você ficar 3 dias imerso, gritando É verdade. Esses dias eu vi um cara colocando um vídeo de um pessoal, ele falou assim, o pessoal estava gritando, elétrico e tal, ele falou assim: esse pessoal está aqui desde, sei lá, que hora do dia, já eram 4 horas da manhã, e olha a energia desse pessoal. É claro, gente, aquilo é um efeito de massa, isso é... Depois de 2 dias aquela alegria passa e vem os problemas, você vai ver. Mas essa alegria aqui, a gente olha para o alto e diz: eu creio em meu Senhor, o meu Redentor vive, e Ele vai se levantar no último dia. Você olha para a injustiça e diz: o justo juiz está contemplando tudo isso, e na hora certa Ele devolverá com justiça. Você lê, por exemplo, um livro de um profeta chamado Amós, que fala sobre a corrupção na sua maior profundidade, mas no último momento Amós diz: o justo juiz está vendo. Deus não está com a venda nos olhos, Ele está contemplando, e na hora certa, tudo se colocará no seu lugar devido, porque o Redentor vive. Eu convido você nessa noite
a pensar nisso e se alegrar em Deus. Não importa o quanto de grana você tem no banco, o quanto tão certinho está a sua vida, olhe para o Senhor, para o Redentor. E aí ele diz, vocês vão passar por provações, é verdade, mas a sua provação, ela vai burilar, lapidar, purificar a sua fé. Porque a nossa fé precisa ser provada, para ser aprovada por Deus. Nós não somos provados por Deus para a reprovação, mas para a aprovação. Tirar as impurezas, o excesso. Pense comigo, você já esteve uma experiência de estar numa cama de hospital? Eu conheci um homem, chamado Vampreira, era um grandão assim, gigante ele. Cara super legal. E ele passou por um problema sério de saúde, e ele falou que a coisa que ele mais desejava era tomar um copo com água. E ele falou que ele corria para tomar banho, que ele queria abrir a boca e beber a água do banho, mas ele não podia, e era um abrigo, o pessoal segurava ele, amordaçava praticamente a boca, que se ele bebesse, eu acho que eram os rins dele que não estavam funcionando, ia inchar, enfim. E ele falou, como eu desejei um copo de água gelado. Eu e você, a gente tem água à vontade, nem percebe, né? Toma, mas não faz sentido algum. A provação tira de nós o excesso e faz com que a gente valorize aquilo que é essencial. A dificuldade, a aflição faz os nossos olhos voltar para aquilo que dá sentido. Não aos excessos, porque excesso é supérfluo. Por isso o apóstolo Pedro diz, olha, num breve momento vocês serão provados, mas a provação é para mostrar o valor da vossa fé, que é mais precioso do que o ouro, mesmo quando apurado pelo fogo. Eu estive com um pequeno grupo, falei hoje pela manhã, alguns anos atrás me impactou o testemunho de uma pessoa. Todo mundo estava agradecendo pelo ano. Um homem se levantou e disse, eu quero agradecer a Deus pelo câncer que eu tive. Ele falou, não porque eu fiquei doente, mas porque o câncer me fez me aproximar mais de Deus. Sem essa doença, eu acho que eu estaria muito longe. Quantas vezes já ouvi de pessoas dizendo que o sofrimento fez com que ela pensasse mais em Deus? Tirou o excesso. Pedro vai dizer isso, o sofrimento não é para a morte, é para a purificação, é para transformação, é para que a sua fé fique mais pura, mais firme, mais consistente. E aí no final ele vai dizendo, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. A finalidade de todo o processo de Deus em nossa vida é a nossa salvação. Deus está preocupado com a sua salvação e com a minha salvação. Mais do que lhe dar aquilo que a gente tanto deseja e pede muitas vezes, um melhor relacionamento, uma casa, não sei qual dos desejos. Mas eu quero dizer para você que fica preocupado com a bênção de Deus, que na primeira carta, ou na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 3, ele diz, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Toda a sorte de bênção. Então você pode bater no peito e dizer, eu sou uma pessoa abençoada. E você é mesmo. Você é uma pessoa, se você crê em Jesus, foi regenerado, você é uma pessoa abençoada com toda a sorte de bênçãos espirituais. Quando a gente ora a Deus por bênção, ele fala, mas de novo? Tá bom, eu vou só te lembrar, eu já te abençoei. Deus já nos abençoou em Cristo Jesus. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, nós devemos cultivar uma viva esperança. E essa esperança é a âncora que sustenta a nossa existência, principalmente no meio de dificuldades. Quando você olhar o mundo mergulhado na maldade, não pense que Deus está sem controle sobre isso. Ou não perca a esperança, olhe para o alto. E aguarde de Deus a sua resposta. Isso não é passividade, porque enquanto nós olhamos para o alto, nós vamos caminhando. Tem uma música que eu queria finalizar com ela, não sei se a Débora colocou aí, uma canção de um autor chamado Marcos Almeida, que fala justamente sobre
essa esperança. Esperar é caminhar. Saiu aí errado aí o nome. Olha o que diz a canção. Quando espero a chuva chegar, tu vens com o teu vento. Quando espero tua voz estrondar, tu vens com o silêncio. Eu espero em ti, embora sem saber como tu dirás, eu não sei, mas esperarei. Quando espero o mar se abrir, vejo os meus pés sobre as águas. Quando espero o fogo arder, ouço a brisa suave. Eu espero em ti, embora sem saber como tu dirás, eu não sei, mas esperarei. Mesmo sem saber como tu dirás, dentro de mim reinará a tua paz, que me fez saber que esperar em ti é sempre caminhar. Eu não sei quando, eu não sei como dirás, eu não sei como farás, mas eu esperarei em Deus. Que nós possamos esperar em Deus, mesmo sem saber, mesmo sem entender, porque Ele virá. Queria que você ficasse de pé, em nome dEle. Pai querido e amado, nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome, porque Cristo é a nossa verdadeira e única esperança. Há tantos caminhos e propostas de nos transmitir esperança, mas elas não suportam as aflições, elas não suportam as dificuldades, elas não suportam a morte. Mas quem tem a esperança em Jesus, a viva esperança, quem sabe que foi recriado, e eu sei que nessa noite, talvez alguns aqui ou em casa, precisam experimentar um novo nascimento. E Jesus disse que é necessário nascer da água e do Espírito, nascer do alto. É Deus quem produz esse novo nascimento. Faz nascer de novo aquele que precisa nascer de novo, por meio da fé em Cristo, para que essa esperança esteja sedimentada no coração, seja como a âncora que sustenta a nossa existência, enquanto a vida nos sacode como um barco no mar. Não podemos ser um barco à deriva, uma vida que está à sua própria sorte, risco e sorte. Precisamos ser um barco, ter uma âncora aí no meio da tempestade. Nós estamos firmados na promessa de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Talvez muitos de nós, ou alguns de nós, estejam passando por aflições, ausências, dificuldades. Só o Senhor conhece a história de cada um dos teus filhos e filhas. Mas eu oro, Pai, para que essa verdade de Jesus Cristo seja renovada no coração dos meus irmãos e nós possamos olhar para o alto, pois do alto vem o nosso socorro, veio Jesus Cristo e virá o nosso socorro em tempo oportuno. O Senhor não nos desamparará, o Senhor não deixará o teu povo à deriva, porque o Senhor já fez isso através de Jesus Cristo nos salvando. Eu oro, Pai querido e amado, para que nós cultivemos essa verdade em nosso coração, porque os dias são maus, são desafiadores. Os desafios que nos aguardam dessa porta para fora são muitos, e nós só conseguiremos vencer e atravessá-los na confiança da ressurreição. Um dia, todos nós estaremos na presença do nosso Salvador, ressuscitaremos com Ele para uma vida de eternidade em eternidade na sua gloriosa presença. Renova-nos nessa verdade, nessa esperança, nessa viva esperança. Que a Tua paz guarde o nosso coração, enquanto esperamos em Ti, em nome de Jesus. Amém.